Oi, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou responder uma pergunta de uma enquete que eu fiz no Instagram. E a pessoa perguntou assim: por que chamamos deserto o nosso período de separação? E aí eu gostaria de responder essa pergunta hoje. Bom, gente, na verdade, o deserto é um lugar de muito sofrimento, de solidão, de tristeza, de provação, de abandono. Nos sentimos extremamente incomodados, sentimos dores de morte, sentimos incompreensão, nós sentimos agonia, aflição, somos perseguidos. E o que é pior é que isso não acaba, né? É uma constante tristeza, é uma constante solidão, é uma constante provação, é um constante abandono, é uma constante incomodação, é uma constante dor, é um constante sentimento de morte, é uma constante agonia, é uma constante aflição. Então, na verdade, são sentimentos e são situações das quais nós não conseguimos fugir. Então, assim, eu fiz algumas alusões aqui e eu vou tentar fazer essa comparação, né, do que o povo de Israel passou e o que nós passamos. Então, o povo de Israel foi chamado ao deserto, eles foram libertos de uma escravidão, de um tempo de opressão, de uma situação de extrema dor, né, de sofrimento que eles passavam, e eles foram libertos daquilo, porém eles foram colocados em outra situação de sofrimento diferente, né, obviamente, mas também era uma situação degradante e de muita dor, né, o tempo que eles viveram no deserto e toda aquela privação. Então, o que eles faziam? Eles oscilavam entre adoração e gratidão. Depois, passava 2 dias, eles já estavam murmurando e Deus mandava milagres e eles adoravam e eles agradeciam. Um dia depois estavam reclamando. Então, é muito parecido com a gente, né? A gente vê sinais, vê milagres, a gente agradece, fica feliz. No dia seguinte, a gente já está triste porque aconteceu já outra coisa, porque você já está chateado, porque você já sente dor de novo e é humilhado, e aí por que eu não entendo, por que eu estou passando isso? Então eles viviam esses mesmos pensamentos, né? Esses mesmos sentimentos que a gente vive. E aí eles se pegavam, né? Que eles sempre achavam que aquele sofrimento que eles tinham antes, lá no Egito como escravos, era melhor do que o que eles estavam passando naquele momento, né? Então, nós, como eles, fomos libertos, né? Fomos libertos do nosso pecado, fomos chamados à consciência, né, na verdade, do nosso pecado, porque nós ainda estamos lidando com esse pecado. E desde que entramos no deserto, nós somos apresentados, né? Nós tivemos o nosso pecado descoberto para que a gente possa lutar contra ele. Então, você descobriu sua soberba, seu pecado sexual, sua rixa, que você é uma pessoa rixosa, sua mentira, que você é uma pessoa mentirosa, adultério, muitas vezes você adulterava durante o casamento, que você era uma pessoa irada, que você era uma pessoa maledicente, que você tinha idolatria com o seu casamento, ou com o seu esposo, ou com o seu filho. E aí você foi liberto disso, né? E aí nós fazemos o quê? O que o povo fez naquela época? Murmuraram, né? E é o que nós fazemos também. Então, nós queremos que o nosso casamento volte, achando que o nosso casamento nos trará paz. Mas se a gente parar para pensar, o nosso casamento não nos trazia paz. Nós também éramos insatisfeitos. A grande maioria era insatisfeito também dentro do casamento, né? E enquanto para muitas pessoas, quando o casamento volta, na verdade, isso traz mais angústia, mais dor, né? Então nós estamos igual o povo de Israel, achando que os melões e os alhos lá do Egito são melhores do que o maná que o Senhor nos dá todos os dias, né? E também com relação à direção, naquela época, como é que o povo estava no deserto? Eles não sabiam para onde ir, não existia bússola. Então, como que eles recebiam a direção? O Senhor os conduzia de dia e de noite, de dia através de uma nuvem e de noite através de uma coluna de fogo, né? E assim, quando a nuvem se levantava, o povo sabia que era para seguir a nuvem.
E aí, quando a nuvem parava, eles acampavam. Então, dessa maneira, eles caminhavam sempre na direção que o Senhor os mandava seguir. E estacionavam onde o Senhor quisesse e ficavam naquele lugar o tempo que a nuvem permanecesse ali. Então eu acho muito parecido com a gente, né? Às vezes a gente acha que está caminhando, tem horas que a gente para, tem hora que a gente fica anos achando que está no mesmo lugar e depois a gente caminha mais um pouco de novo. E eu acho que o que eu poderia dizer que eu acho parecido com a nuvem que nos para e que nos direciona é a nossa oração e a leitura da palavra. Né? Quando nós estamos sofrendo, nós paramos e buscamos oração, em oração, buscamos de Deus, né? Consolo e a direção, o conforto que Deus nos traz através da oração. Né? E quando nós estamos com dúvidas, nós buscamos respostas na sua palavra para que a gente saiba em qual direção seguir. Então, da mesma forma que pela fé aquele povo acreditava que o Senhor os livraria do sofrimento do deserto, né? Que o Senhor os levaria para um lugar maravilhoso de descanso e paz, um lugar que tinha frutas doces, que emanava leite e mel. Assim, da mesma forma, nós acreditamos que o Senhor irá restaurar nossa sorte, que Ele nos livrará do sofrimento recorrente, do sofrimento escaldante do deserto, e que Ele trará de volta a nossa alegria de ver a nossa família restaurada. Né? Assim como aquele povo, nós também cremos que o Senhor nos levará à terra prometida da restauração do nosso casamento. E assim, como aquele povo nada recebeu de mão beijada, gente, muito pelo contrário, né? Eles tiveram que lutar. Muitos morreram, né, no deserto. Assim, nós também temos que lutar para que a gente não se desvie dos caminhos que o Senhor trilhou para nós, gente. E que nós lutemos contra os nossos inimigos, que muitas vezes somos nós mesmos, né? É o nosso próprio pecado. E são outros inimigos externos que tentam nos desviar do caminho que o Senhor nos escolheu para nós. Então, assim como o Senhor provou, né? E Ele escolheu, dentre aquele povo, aqueles que obedeceriam, né? Muitos foram provados e não foram aprovados no deserto. Muitos morreram no deserto. E assim a gente vê muitos caindo e ficando pelo caminho e indo para outra direção, né? Mas o povo de Deus, ele é aprovado, gente, no deserto, sabe? E o povo dele, ele conduz para fora do deserto e ele dá vitória. Então, da mesma forma como o Senhor ia à frente do seu povo, conferindo vitória contra todos os inimigos, assim, da mesma forma, ele continua indo na nossa frente, lutando por nós. Então, que Deus continue, gente, igual como ajudou e guiou, protegeu o seu povo no deserto, da mesma forma Ele continue nos guiando e nos abençoando nessa caminhada da busca de restauração pelo nosso casamento. Fiquem com Deus.